A minha esperança hoje é que alguém veja. Quando eu saí da minha cidade e vim pra cá, eu vim ciente de que eu tava indo pra um local bom, pra um local que eu pudesse dar uma vida melhor pra minha família. Eu sou de Londrina, no Paraná. Eu venho de uma carreira de 10 anos no escritório de contabilidade. E em 2013, o meu esposo a gente conversou e resolvemos mudar para Florianópolis. Eu tinha um filho e seria difícil simplesmente colocar uma mochilinha das costas e ir embora para Florianópolis. Então eu comecei a prestar concursos. No final de 2013, eu passei no concurso do HU, fiquei em 21ª. Eles, numa primeira demanda, chamaram 15 e os outros remanescentes no decorrer dos anos. Eu fui nomeada em março de 2015 e nesse meio tempo, entre o final de 2013 e o começo de 2015, eu engravidei da minha filha menor, a Laura. E quando eu tomei posse, eu estava grávida de 7 meses. Foi aí que começou todos os problemas. Eu saí de Londrina, barriguda, vim, tomei posse e voltei. No dia que eu cheguei em Londrina, pela viagem longa, e a gente veio num dia e voltou no mesmo dia, eu tive perda de líquido. Aí eu fui internada com o risco dela nascer com 33 semanas. Só que o que acontece é que eu tomei posse e não entrei em exercício. E eu teria 15 dias para entrar em exercício e eu estava de cama em Londrina. Se você não vier, você vai perder o cargo. Aí eu conversei com o meu médico, pedi para ele me dar um atestado do dia posterior ao dia que eu viesse entrar em exercício, porque foi isso que elas sugeriram. E a gente montou uma UTI móvel dentro do carro do meu esposo e viemos para Florianópolis bem devagar. Cheguei aqui, eu fui atendida pela Tayana, do Serviço Social. Expliquei para ela a situação, que eu não estava em condições de trabalhar. Aí ela fez todo o trâmite para efetivar a entrada em exercício. E eu entreguei o atestado, efetivei ele na junta médica e voltei para Londrina. 3 dias depois eu tive minha filha, com 35 semanas. E daí eu passei 6 meses em Londrina, gozando da minha licença maternidade. E voltei no dia 30 de outubro. Dia 30 de outubro nós viemos de mala e cuia. E comecei a trabalhar no dia 3 de novembro, no serviço social. Porque, na verdade, o serviço social já tinha essa característica insalubre. Tanto que também, num documento que tem no processo, o próprio SPP, ele anexa o documento dizendo que eles, teoricamente, não seriam insalubre, mas embaixo tem escrito serviço social insalubre. Então, a princípio, eu não sei se eles me tiraram por causa da insalubridade ou por causa de colocar muita gente ali e tá faltando gente no outro setor. A princípio, eu comecei a trabalhar na sala da chefia e tinha uma relação tranquila. Trabalhava eu, ela, mais uma senhora e mais uma moça da FAPEU também, nós 3. Aí eu trabalhei ali mais 5 meses até agosto. Até agosto, foi no começo de agosto. Eu saí em férias no final de julho e em agosto eu voltei no dia 1º de agosto e ela me comunicou que eu não seria mais lotada ali na sala dela, que eu ia cobrir as férias de uma funcionária, que por acaso chama Luciana, que estava saindo de férias do arquivo e eu ia subir para substituir as férias dela. Daí eu subi para substituir as férias dela e daí que piorou de vez a relação. Porque foi assim, eu fiquei um mês lá, nesse primeiro mês que eu fiquei lá, a minha filha ficou muito doente, teve vários atestados ali no mês de agosto. Aí quando a Luciana voltou, eu pedi para retornar para a sala e ela disse que eu ia ficar lá para sempre. Tem muito pó lá também. Isso também não coloquei no processo, mas eu tive perda do cheiro e do paladar por um tempo, até eu começar a tomar medicação até me adaptar.
E, como eu falei na minha defesa, coincidentemente ou não, a partir daí minha filha começou a ficar doente, porque eu saía dali, eles não tinham tipo assim, os guarda-pós que eles usavam, a gente tinha que fazer, particularmente. O hospital, ele não cedia nenhum tipo de material para proteção. E, na época, minha filha ela estudava na escolinha do HU, e eu saía dali e já pegava ela. Então, ela estava sempre gripada, sempre doente. E um detalhe é que, em relação a esses atestados, eles são todos do HU. Tipo, ela ficava doente, eu saía da minha casa, eu morava lá em São José, 16 quilômetros, saía com ela de casa às 6h30 da manhã, nos dias que ela estava doente, colocava ela dentro do carro, trazia, porque a emergência, na parte da manhã, ela é mais tranquila. Trazia minha filha aqui, todos os atestados, eles são do HU, fundamentado pelos médicos do HU. A ficha de emergência que é feita ali é de guarda do SPP. Então, assim, essa história que eles falam de que, não entregava atestado, não sei o quê, tipo, podia ser conferido ali, porque eu já saía da emergência, já passava na sala, já tirava a xerox e já deixava. Tipo, a chefia, ela exigia essa entrega, pelo menos das cópias dos atestados. Eu nunca tive nenhuma avaliação feita com todo mundo. A única avaliação que eles me chamaram para comunicar o que eles estavam fazendo foi na segunda, que daí ali eu discuti com elas e escrevi a minha mão ali na folha mesmo, porque no meio ali da discussão eu falei, mas está errado e tal, não sei o quê, não é assim. Mas e não sei o quê. Eu falei assim, não, mas eu tenho direito, eu vou pedir remoção. Foi aí que começou a história da remoção. Porque daí elas me falaram que eu não podia pedir remoção. Eu falei que eu podia. E quanto a questionar ali aquela avaliação delas, até foi a diretora que me perguntou, então escreve aí o que tu acha. Daí a minha segunda avaliação ela é toda rabiscada ali com a minha letra, porque eu estou justificando antes de ser orientada, porque daí o processo voltou, aí sim a Prodegesp falou que eu tinha um período para estar fazendo essa reconsideração. E aí tu fez a reconsideração e a avaliação voltou? E voltou para elas. Exatamente isso. E daí lá elas alegaram o que queriam, né? Falaram essa parte que eu falei do serviço social, falaram que eu trabalhava com ajuda de bolsistas, falaram que a minha remoção foi feita porque eu não preenchia o perfil. E essa parte que a diretora, que ela assinou sozinha, diz que eu não preenchi o perfil para estar trabalhando na sala da chefia da SPP, contradiz justamente a ficha de acompanhamento do terceiro período, que deveria ter sido feita pelo serviço social, se fosse levar em consideração todo o trâmite legal, mas que foi feito pelo SPP, com atrasos também, porque ela foi feita lá em setembro, eu já estava trabalhando em outro lugar, e a chefia, nessa ficha de avaliação, que descreve o período que eu estive trabalhando na sala dela como um período ótimo, que eu sou boa, que sou competente e várias outras coisas. Na verdade, não levou em consideração nada. Não levou em consideração o auxílio que eu pedi do serviço social, porque depois que teve essa segunda avaliação, foi aí que começou os problemas. Eu questionei, falei que ia ser removida e chamei assistente social para contar o que estava acontecendo no setor. Aí, porque eu fiquei revoltada, porque eu trabalhava, eu fazia o trabalho correto no celular lá, que o meu volume de trabalho, não existe no arquivo um volume de trabalho menor do que o que todo mundo fazia. Tipo, o que a gente tinha que fazer? Tinha que arquivar prontuários. Os meus prontuários, eles eram devidamente arquivados. Inclusive, eu fazia atividades a mais. Depois que eu tive essa avaliação, eu dobrei o nível de trabalho. Então, eu comecei a fazer coisas que ninguém fazia. Eu comecei a adiantar o serviço da tarde, que na ocasião teve um problema. Quando eu comecei a adiantar esse trabalho, que daí seria da parte da tarde, uma funcionária da manhã foi lá reclamar para a chefia que eu estava ajudando o pessoal da tarde e estava prejudicando o pessoal da manhã. Daí Tu estava fazendo mais do que... daí eu cheguei na chefia e falei assim, olha só, vocês falaram ali, eu estava fazendo o que todo mundo faz, então vocês falaram que eu não estava trabalhando. Aí agora eu estou trabalhando, está vindo aqui gente reclamar que eu estou trabalhando, o que eu faço? Aí ela pegou e falou assim, então deixa. Aí ela pegou esse trabalho que eu fazia, que era tirar os pontinhos da tarde, ela escalou um funcionário da tarde
para fazer o serviço. E daí, é até engraçado que na reconsideração dessa última avaliação, elas colocam assim que tem um procedimento padrão que tem no site da HU. Esse procedimento padrão, inclusive, ele diz que esse trabalho que eu estava fazendo é o trabalho correto que deveria fazer. O pessoal da tarde deveria tirar os prontuários dos pontinhos para amanhã, por causa do horário, e os da manhã para tarde. Eu cheguei no Newton, ali na Prodegesp, e falei para ele, ó, tá acontecendo isso, eu preciso sair de lá. Aí ele falou assim, ó, eu vou tentar encaixar, agora vai ter uma leva de nomeações, eu vou tentar encaixar, trocar uma vaga das nomeações com a sua para poder tirar de lá. Só que precisa desse processo de remoção aberto. Aí eu peguei, daí ele falou assim, ó, você vai, faz assim, assim, assado, tipo, imprime o papel, leva pra sua chefia, pede pra ela assinar, porque daí, tipo, tem uma celeridade maior e eu consigo já colocar isso pra agora e a gente consegue tirar agora em abril. Ai, meu Deus. Aí eu peguei, fui, imprimi o papel, escrevi, ainda, tipo, na situação, eu nem falei que era porque eu estava tendo problemas no setor. Eu falei que eu queria ir para um setor que fosse mais próximo da minha área de formação, no caso da contabilidade. Coloquei isso num papel, bem lindo, catei o papel, cheguei na chefia. Falei assim, ó, tu não me leva mal, mas eu quero ir para uma área que seja mais próxima da minha formação e tal, e eu preciso que tu assine isso daqui para eu levar para eles conseguirem me fazer a remoção um pouco mais rápido. Aí ela pegou o papel e falou assim, eu tenho mais o que fazer, isso demora. Engavetou, a hora que eu puder fazer, eu faço. Aí eu peguei, saí dali, tipo, triste, e fui para a sala da direção. Chegou na sala da direção, eu falei assim, ó, eu queria que você pedisse para a chefia, dar um pouco de celeridade, porque aconteceu isso, isso e isso. O pessoal da projeto falou assim, que se eu levar esse papel da remoção, eu consigo sair com esse mês ainda, e etc. Ela virou para mim e falou assim, você já não está satisfeita com a gente ter, tipo, colocado o teu horário 1 hora a mais? Você não está satisfeita de trabalhar 30 horas? O que você quer? Um moço ouviu, que trabalhava com a gente, eu comentando isso com ela, ele saiu lá da cozinha que ele tava e veio gritando pelo setor. Ah, tu fala isso porque você é igual ele, é vagabunda igual ele, só que a diferença é que tu tem filho, tu não pode sair daqui. Aí eu ouvi aquilo, fiquei assim pensando, levantei e fui na emergência. Chegando na emergência, minha pressão tava 18 por 12, eu acho. Aí aquilo foi pra mim um basta, assim, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu já muitas vezes deixei os meus filhos na escola ou até em casa para ir trabalhar e eu trabalho desde os meus 17 anos e eu nunca precisei, sabe, tipo, ouvir de ninguém, assim, eu nunca fui desrespeitada, nem na iniciativa privada. Porque depois disso, eles começaram a boicotar meu trabalho, eu fui afastada por transtorno ansioso durante 10 dias, e nesses 10 dias eles arquivaram meus prontuários errados, isso eu descobri quando eu voltei. Eu tive uma mastite, porque baixou a imunidade, como eu estava ali, tipo, suscetível, eu amamentava ainda, eu estava ali suscetível a infecções, eu tive uma mastite. E foi um processo assim bem doloroso, sabe? Até eu conseguir a remoção. Eu tô tendo crises hipertensivas relacionadas ao estresse. Eu sou lactante trabalhando em local insalubre. Se vocês não me tirarem dali por bem, eu vou sair por outro jeito, sabe? Eu não tenho mais condições de ficar ali. 2 dias depois, eles me liberaram. Mas só perante essa pressão, sabe? Como que eu virei hipertensa de uma hora para outra? E hoje a minha pressão está 12 por 8, entendeu? Então, tipo assim, essa coisa que, inclusive, eles fazem piada na reconsideração, porque eles tem uma parte que eles falam que teve uma situação que eu comecei a sentir umas dores, eu fui para emergência e a médica achou que eu estava infartando. Ela começou a fazer uma bateria de exames para ver se eu estava infartando. Eles citam isso na reconsideração como piada, dizendo assim que eu estava talvez simulando o infarto. E a minha esperança é que tenha uma outra pessoa para analisar isso daqui. E daí, a outra decepção foi que simplesmente não tem. Não tem. Para que ele seja feito a justiça, é o mínimo, sabe?
na vida, sabe? Hoje, se o meu filho me pede alguma coisa e eu falo não, ele ainda tem a opção de pedir pro pai dele, de analisar o porquê que está acontecendo aquilo, porquê que ele quer fazer aquilo, como que foi feito. Tipo, essa história de que a comissão é soberana e que não erra, isso não existe, gente. Não existe. Essa coisa de não é suscetível a erro. Sabe? Eu fiz uma reconsideração com base nos acompanhamentos, citando falas da chefia. Demonstrando objetivamente, eu não falei assim, eu fiz ou deixei de fazer. Tá aqui. O que vocês estão falando que eu fiz? Eu fiz isso daqui. O que isso significa? Objetivamente. Eu falei para usar mediana, vamos excluir o melhor e o pior, vamos colocar aqui dentro, então o meu tá mais médio para cima, por que vocês estão colocando médio para baixo? Prova então que eu sou médio para baixo, por que vocês estão... Porque eu estou mostrando aqui com números que eu sou médio para cima. Então vocês me mostrem, através do que vocês têm, por que você está colocando que eu sou médio para baixo. E eles riem, eles dizem que eu estou simulando um infarto. Eles dizem que a funcionária que estava em férias estava me acompanhando, que o local não é insalubre, sendo que todo mundo lá recebe insalubridade. A minha esperança hoje é que alguém veja, que alguém, leia o que está escrito ali, que alguém, analise da forma com que deve ser analisada, que apure as mentiras. Vamos ver quem que está mentindo, ou quem está falando a verdade. Então é só isso que eu quero. Eu quero que seja, que apure a verdade e que seja feita a justiça, porque a UFSC é uma das melhores instituições de ensino do país. E quando eu saí da minha cidade e vim para cá, eu vim ciente de que eu estava indo para um local bom, para um local que eu pudesse dar uma vida melhor para minha família. E hoje, passar por essa situação que eu passei lá dentro da HU, e quando realmente eu chego num local que aquilo que eu acreditava ser quando eu comecei a prestar concurso, que é o DECOM, que é um local onde as pessoas realmente elas se ajudam, elas trabalham em prol do trabalho, elas vestem a camisa do setor, elas são lideradas por um líder que está ali não para apontar, esse daqui é melhor porque ele fuma um cigarrinho comigo ali fora, ou porque ele toma uma cervejinha comigo. Ele tá ali para mostrar, o caminho, a forma com que o serviço deve ser feito em prol da universidade, sabe? Então, hoje a minha tristeza não é sair da UFSC pelo que eu vivi no HU. É sair da UFSC por estar no DECOM, que é um lugar que funciona, que é o mais próximo do que tem que ser feito.